Mas a história que queremos contar só começa a se revelar no início da Guerra Fria, momento em que o movimento comunista passava pelo seu auge de organização no mundo, inclusive no Brasil. A penetração da ideologia comunista nos quartéis e nos discursos políticos da época, junto com a articulação dos guerrilheiros espalhados pelo Brasil e pela América Latina, ameaçavam um golpe revolucionário contra a República. As Forças Armadas Brasileiras, com amplo apoio da sociedade civil, que se organizou em mais de 40 marchas espalhadas pelo território brasileiro, com milhões de pessoas nas ruas, acabam tomando poder no que hoje é conhecido como golpe de 1964 ou a Contra-Revolução de 1964. O Brasil já tinha passado por outras intervenções militares na época. A grande diferença dessa vez foi que os militares não agiram apenas para impedir um golpe, mas assumiram por 20 anos a execução do governo para si, acabando com um processo de voto direto para a presidência no período que ficou conhecido como regime militar. Durante o regime militar, enquanto alguns grupos stalinistas, inspirados na Revolução Cubana, partiram para a luta armada com o apoio institucional de Cuba e do Serviço Secreto Soviético, outros grupos de esquerda começavam a seguir as novas diretrizes da Internacional Comunista, que agora tinha como foco principal travar uma batalha silenciosa no âmbito cultural. Você veja, em 64, o pessoal comunista, que tinha caído do cavalo, decidiu falar, peraí, algum erro nós cometemos, agora nós temos que estudar um negócio para ver o que é. E começaram a ler o tal do Antônio Gramsci. E aos poucos foram mudando a estratégia e adotando, né, as vias estratégicas que acabaram levando os comunistas, primeiro, a ter hegemonia cultural, né, não intelectual já não tem mais, mas hegemonia cultural ainda tem, e, por fim, a conquistar o governo. Ao longo um processo que durou 40, 50 anos. Os métodos de Gramsci preconizavam a infiltração generalizada e a ocupação dos espaços nos meios artísticos, centros universitários e na mídia, com o objetivo de, aos poucos, criar uma hegemonia de pensamento. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato e os comunistas tomando as escolas. Você vê, dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha, quer dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos dos jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. A hegemonia consistia no controle do imaginário popular e da cultura, de modo a fazer do partido o poder onipresente e invisível, para que as pessoas passassem a raciocinar nos termos da linguagem socialista, sem que se dessem conta. Enquanto a direita política brasileira terceirizava o combate dos seus inimigos aos militares, a implementação do esquema gramscista foi obtendo sucesso no Brasil, de um modo que nunca tinha obtido em qualquer outro país do mundo. A própria penetração da ideologia comunista dentro da Igreja foi um catalisador desse processo. A teologia da libertação, uma forma de subversão religiosa fomentada pela KGB na América Latina, promovia o casamento perfeito entre o marxismo e o cristianismo. Uma ameaça deliberadamente concebida para minar a Igreja e desestabilizar o Ocidente por meio da subordinação da Igreja a uma ideologia política ateísta. Em 1979, Lula, o então líder do movimento sindical em São Paulo, organizava suas greves em reuniões secretas dentro da Igreja de Frei Beto, um dos principais expoentes da teologia da libertação, que viria a se tornar um dos principais mentores de Lula no futuro. Que história de religião é essa? O que essa religião está fazendo é dar argumentos teológicos e bíblicos para sustentar tudo quanto é sacanagem. É uma imitação histérica de linguajar teológico, bíblico, tá certo? Em razão do que existe de mais baixo no ser humano. O Gramsci
é o cara que vai desenvolver a ideia de que o partido é a única instituição dentro daquilo que a gente chama de democracia modernamente, muito erroneamente, por sinal, é a única instituição que ela consegue aumentar o próprio poder. O judiciário não consegue, sei lá, você sendo chefe do executivo, geralmente você não consegue, você precisa fazer isso tudo de dentro de um partido, você não faz aquilo ali sozinho. Você precisa da estrutura partidária para isso. Mesmo que você ganhe mais eleições, por exemplo, você tem aqui seus cupinchas dentro do legislativo, se cada um é de um partido, vocês podem se entender ali intelectualmente, mas vocês não conseguem aumentar o poder de vocês a não ser no próprio partido. Então o Gramsci fala assim, não quero mais essa revolução, revolução tá brega, revolução não pega mais. É uma confusão que muita gente faz, né? Ser revolucionário e ser gramscista, não, uma coisa ou outra, são linhas opostas. Gramsci vai lá e fala assim, olha, não tem mais revolução, isso aí não pega mais, vamos criar a revolução de dentro de um partido. Então você vai transformando tudo, Igreja Católica, mídia, sei lá mais o que, em órgãos do partido. Para isso funcionar, a primeira coisa que precisa ficar clara, isso é uma coisa que também confunde todo mundo, é que essas pessoas não têm que ser necessariamente filiadas a um partido. Então, por exemplo, para você ter uma mídia que funcione dentro do gramscismo, o cara não pode ser filiado, por exemplo, ao PT. Ele tem que ser um cara isento, tem que ser aquele cara assim, que às vezes até faz uma crítica ao partido, mas no final das contas ele tem a narrativa que vai fazendo o partido crescer. Assim, não havia espaço. Os partidos à esquerda chegam ao poder via eleitoral. E ali, 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Daí 20 ou 30 anos, a gente ia ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, há um motivo, na base da Igreja Católica. O único país do mundo em que Gramsci ele foi funcional foi o Brasil. O objetivo de Gramsci era transformar o partido condutor dessa revolução silenciosa, vamos colocar assim, como um imperativo categórico da sociedade. Ele fazia até uma comparação com Maquiavel, né? Nós teríamos então o partido como o novo príncipe, o novo sujeito que não pode, sujeito histórico que não pode ser questionado. Do ponto de vista moral, para a moral gramsciana, qualquer coisa que é a favor do partido é algo correto. Qualquer coisa contra o partido é algo errado. E nós vemos isso lá no Brasil durante a defesa, né, dos sujeitos, dos petistas que saquearam o país. Não, eu não fiz isso para enriquecer pessoalmente. Mentira, muitos fizeram para enriquecer pessoalmente. Mas o ponto é, eu fiz isso para defender o partido, eu fiz isso para defender a revolução, então eu não posso ser questionado.